Alguém vai levar um porco pra casa hoje. Pra quem mora em apartamento vai ser uma maravilha. Ah, o senhor que mora em apartamento, é? Imagina deixar o porquinho lá embaixo, lá amarrado na garagem. Opa, tá valendo 230 mil. Bota o 31, é do piso. Sai o chão. Arrancar. Não te afoba, meu guri, pelo amor de Deus. Ó, ó. Olha ele vindo na reta pra ele depois tá Tá olhando pra trás, eu não gosto de ficar olhando pra trás.